Eduardo, nós estamos conversando com o procurador do trabalho, Eduardo Varandas. As pessoas conhecem bastante você, especialmente pela concessão das entrevistas que você dá, pela atuação inovadora que você desenvolve no Estado e fora do Estado, mas é claro que esse teve um trajeto. Resume para a gente um pouquinho, Eduardo, em que momento você decidiu ser procurador e como foi a sua trajetória até chegar ao cargo? Na verdade, assim, eu caí no direito meio por acaso. Eu passei um vestibular aos 16 anos para arquitetura, não foi direito. Eu não tinha muita... Eu queria alguma coisa criativa, enfim, meio artística, e aí eu chutei arquitetura. Esse vestibular com 16 anos, muito novo, imaturo, e aí deu tudo errado, eu não gostei do curso, fiz vestibular de novo. E aí entrei no direito meio sem vontade, na verdade, sem paixão. E passei no concurso aos 18 anos para servidor da Justiça do Trabalho. Então, lá na Justiça do Trabalho, não foi propriamente na faculdade que eu vi a justiça sendo feita, que eu vi os trabalhadores chegando à vara do trabalho sujos para receber o dinheiro, com roupas humildes, e eu via que tinha uma função social muito interessante, ou seja, uma distribuição efetiva de justiça. Eu comecei a me apaixonar pela Justiça do Trabalho. Quando eu vi um mecanismo dando certo, eu disse, poxa, então direito não é tão monótono, não é tão sem criatividade, não é tão sem emoção. Direito é pura emoção, é você semear algo que, no caso do Brasil, se carece muito, que é a justiça, em qualquer área que seja. E a partir dessa visão prática que eu tive do direito no próprio Poder Judiciário, eu comecei a me apaixonar e aí segui a carreira, primeiro juiz do trabalho, depois migrei para procurador do trabalho. Você foi juiz do trabalho em qual estado do país, Eduardo? Fui em Alagoas. Fui juiz de trabalho em Alagoas, passei lá, aí depois fui procurador do trabalho. Como o concurso procurador do trabalho sempre fui federalizado, eu primeiro fui para o Maranhão, aí conheci a realidade do trabalho escravo, que me serviu como universidade. Na verdade, o Estado do Maranhão foi quem me formou procurador do trabalho, porque eu vi coisas lá que eu não veria com muita facilidade na Paraíba. Então, depurou a minha questão de direitos humanos, de consciência social, e quando eu voltei para a Paraíba, eu já estava com PhD em direitos humanos. Eduardo, certamente as pessoas já leram você e eu sou um leitor voraz seu, encantado com o que você escreve, impressionado com o que você expressa. Em que momento você compreendeu que a comunicação precisaria e é um instrumento relevante na sua trajetória enquanto operador do direito? Olha, eu acho que Ministério Público que não se comunica não cumpre bem o seu papel. Porque a atividade do Ministério Público é ser o promotor da justiça, aquele órgão que promove a justiça. Então, como promotor da justiça, como autor da ação, como provocador, você tem que prestar contas à população do que você faz. Você tem que esclarecer à população as mazelas sociais. Afinal de contas, você é o fiscal da lei. Então, como é que um órgão que tem um protagonismo dessa natureza pode agir de forma silenciosa? Eu entendo que não. Eu entendo que a população ela precisa ser informada efetivamente do que está ocorrendo no âmbito do Poder Judiciário. E quem melhor do que o próprio autor da demanda para dizer à população o que ocorre? Então, nesse viés, eu entendo que a comunicação é fundamental. Não pode um órgão do Ministério Público não se comunicar com a população. Ele é, por natureza, um formador de opinião. E a comunicação é um instrumento que, ao meu ver, otimiza a atividade do Ministério Público. Muitas vezes, uma informação bem dada, ela é melhor do que uma sentença. Porque uma sentença nem sempre muda a estrutura, o ideário popular, a opinião popular. Nem sempre desperta, nem sempre conscientiza, mas a comunicação social, sim. Então, por isso que eu entendo que ela é importante.
Eduardo, em que momento você também, como um formador de opinião, como um operador do direito, compreendeu que precisaria desenvolver as suas habilidades orais na comunicação? Porque certamente você é um excepcional orador, mas nem sempre foi assim, imagino. Quando você entendeu que precisaria aperfeiçoar essa habilidade? Veja, eu também sou professor, né, que é uma outra atividade que existe certa habilidade de se comunicar. Eu acho que professor que não desperta o interesse do aluno na aula não tem como ser bem sucedido. Eu acho que tem que passar a mensagem. Esse passar a mensagem precisa ter alguma técnica, obviamente. Mas na procuradoria eu comecei a sentir falta da comunicação logo no começo. Nós pegamos causas importantes e não havia, naquela época, na Procuradoria, eu fui um dos primeiros que, na verdade, teve esse sentimento de se comunicar com a população. As pessoas não sabiam nem o que era a Procuradoria do Trabalho, confundia a Procuradoria do Trabalho com o Fiscal do Trabalho, com o Ministério do Trabalho. E aí, como é que a gente poderia mudar essa situação? Veja a dificuldade em um órgão que nunca se comunicou, né? Nunca se comunicou até então. E aí eu procurei. No começo não houve nenhum treinamento técnico, não havia no âmbito. Hoje tem media training, inclusive você participou, né, nos treinou lá no Ministério Público do Trabalho. Há uma preocupação geral de todo o Ministério Público, seja na Procuradoria-Geral da República, seja na Procuradoria-Geral do Trabalho, com a necessidade dos procuradores se comunicarem, mas na época que eu comecei não havia isso. Então eu comecei a observar, eu comecei a sentir a necessidade de falar, e aí naturalmente os casos foram acontecendo e eles foram chegando à imprensa. E nesse aspecto, uma pessoa me ajudou muito, eu preciso ser muito honesto com ela. Ela não é mais, ela é formada em comunicação social e era o editor da WSCom, mas hoje ela deixou o ramo da comunicação social, que é o Nivaldo Júnior, que ele, na verdade, num primeiro momento, olha, isso aqui tem um apelo jornalístico, a população precisa saber. E ele publicou na WSCom. E aí a imprensa começou a chegar até o Ministério Público do Trabalho. E aí depois uma outra pessoa que teve um papel muito importante, que foi você, Wendel, que foi as grandes reportagens, na verdade, que eu participei na minha vida. A única exceção que você não estava foi a questão do Fantástico, da Igreja Católica, mas toda aquela semente inicial e altamente de vanguarda na televisão da Paraíba foi através de você, quando nós pegamos a questão da exploração sexual para fins comerciais, e você brilhantemente fez uma série que marcou a minha vida como profissional do direito e que eu exibo em todas as minhas palestras. Então, assim, houve uma conjuntura muito favorável. Eu, por acaso, encontrei o Nivaldo Júnior no primeiro momento, e depois eu fui muito depurado com as reportagens especiais que você fez, tanto na época que você era da TV Tambaú, que eu me lembro muito bem, filiada do SBT na Paraíba, como da TV Correio, filiada da Record na Paraíba. Você sabe que essa é dos momentos mais especiais e importantes da minha carreira. Essas reportagens que Eduardo está se referindo é a série Juventude Vendida, entre outras, mas especialmente Juventude Vendida. E olha que coisa, essa série foi bem premiada e tudo isso começou com um presente. Eu nunca falei isso publicamente, que bom. Nós vamos, inclusive, depois impulsionar essa live aqui. É bom que outras pessoas ouçam pelo papel importante que você teve e tem na minha vida. Tudo isso começou com um presente que você me deu de um livro escrito por Tim Lopes. Você certamente deve recordar disso, porque eu recordo com muito carinho. Quando você entregou aquele livro, que era um livro escrito por Tim Lopes, um jornalista da TV Globo, que infelizmente foi assassinado após uma investigação jornalística, quando eu recebi aquele material que falava sobre exploração sexual, fiquei extremamente empolgado, sensibilizado,
Puxa, a partir daquele momento, e olha que contribuição relevante você deu para impulsionar na minha carreira, por isso tanta gratidão, tanto carinho, tanta admiração por você. E Duda, nesse processo que você, sozinho nesse primeiro momento, autodidata, nessa relação, o que é que você... Que tipo de princípios você diria que 3 princípios, 3 características que você adotou naquela época que foram fundamentais para que você se relacionasse bem com os veículos de comunicação? 3 características que você poderia citar. Bom, primeiro é a autocrítica do entrevistado, da autoridade, né? Ela precisa saber se ela fala bem, se ela fala mal, se ela tem algum tipo de empatia com o público. Isso eu acho que é a primeira coisa, porque a partir do momento que você não se expressa bem, ainda que tenha um repórter brilhante como você, quando a autoridade for falar, o repórter não fala por ela, obviamente, não responde as perguntas, não é pela autoridade entrevistada. Então eu acho que a pessoa tem que ter uma autocrítica, e se tiver dificuldade, tem que de fato procurar se aperfeiçoar, corrigir eventuais falhas, etc. e tal. Eu sempre procurei assistir todas as minhas entrevistas depois para saber o que estava excessivo, o que faltava, o que eu podia melhorar, que palavras eu repetia muito, por exemplo, era uma falha que eu tinha, e acho que ainda tem. Mas eu acho que essa questão da capacidade de comunicação do entrevistado é muito importante. Segundo, eu acho que o órgão ao qual você pertence, ele tem que ter uma penetração nas mídias, né? Eu acho muito importante que haja essa facilidade. Quando eu comecei, o Ministério Público do Trabalho não tinha. Então, eu me virava nos 30, eu era o meu próprio assessor de comunicação social. Depois, aí eu faço uma terceira homenagem. Giza Veiga entrou na Procuradoria do Trabalho e brilhantemente, assim, desbravou territórios e auxiliou todos os procuradores, fundou a página do MPT no jornal Correio da Paraíba, o jornal impresso, e marcou a história da comunicação social na Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, certo? Uma última característica que eu diria que não necessariamente estão na ordem de importância, né? Citei em ordem aleatória, eu acho as 3 igualmente importantes. É o interesse da temática. Eu falei no sujeito, que é a pessoa que dá a entrevista, que tem que ter comunicabilidade. Falei do órgão, que tem que ter uma certa interferência, uma certa intimidade com os órgãos de comunicação e mídia. E agora eu falo do objeto, o tema a ser apresentado. No caso do Ministério Público do Trabalho, eu tinha uma dor muito grande, porque a gente fazia coisas incríveis, eu não estou falando de mim, estou falando de todo mundo, e nunca saía na imprensa. Sim, sim. Ninguém nem sabia que a gente era. E às vezes um outro órgão, por já ser mais conhecido, qualquer detalhe, qualquer informe era altamente divulgado pela comunicação social. Então, assim, a gente de fato tinha muita coisa, porque, veja, trabalho é 1/3 da vida de todo ser humano. E, normalmente, a comunicação social tende a valorizar muito a questão criminal, tende a valorizar muito aspectos específicos e, às vezes, se esquece que a gente passa 1/3 da vida da gente no trabalho. A gente pode sofrer uma série de lesões. É um universo extremamente rico. E você sabe disso, porque você fez muitas reportagens sobre o universo do trabalho, assédio moral, uma série de coisas. Então, eu sentia muita pena porque a gente tinha um objeto espetacular. Talvez a gente não tivesse membros aptos, porque não foram treinados para uma comunicabilidade ampla, e a gente certamente não tinha, antes de Giza Veiga, a gente não tinha a penetração nos meios de comunicação social. E ela
abriu todos os caminhos para a Procuradoria ser o que ela é hoje na Paraíba, um órgão de referência, ao meu ver. Eduardo, perfeito. A comunicabilidade de quem concede a entrevista, essa penetração, e você cita, inclusive, citou, entre outros aspectos, o acompanhar a entrevista. A autocrítica propriamente dita lá no tópico da comunicação da autoridade. Você no início teve essa autocrítica muito exacerbada, porque isso é muito comum, não é? No primeiro momento, quando a gente nós não estamos acostumados a nos ver nem nos ouvir. Não agora, porque você brilhante sempre foi, mas você agora está bem tarimbado, concedendo entrevistas a veículos nacionais e internacionais, eu tenho conhecimento, mas no início, você sofria com uma autocrítica, passou isso por você ou não? Eu normalmente, assim, não gostava muito no começo de me assistir. Eu sabia que eu precisava me comunicar, eu sabia que o órgão precisava falar com a população, mas alguma coisa me incomodava, ou eu repetia alguma palavra excessivamente, ou eu, principalmente nas ao vivo, eventualmente esquecia um ponto importante que deveria ser abordado. Enfim, eu nunca, na verdade, gostava muito no início. Depois, eu fui vendo que era impossível você falar tudo o tempo em TV. Quem faz TV sabe. É ultra super contado e é dito antes ao entrevistado, ele tem que se virar nos 30, assim, 5 minutos, 2 minutos. Então, tipo, não dá para você expor o máximo. Eu tenho uma facilidade que é a capacidade de síntese. Eu consigo, se a pessoa me disser, tem 30 segundos, falar alguma coisa em 30 segundos, ainda que não seja exatamente tudo que eu queira falar. Né? Já tive algumas frustrações. Eduardo, como você desenvolveu essa capacidade de síntese? Me veio a dúvida agora. Houve alguma estratégia específica que o fez desenvolver essa capacidade sua de síntese? Olha, eu acho que foi... Primeiro, quando eu fazia o curso de português de Zarinha, havia a redação e a síntese. E eu era muito bom na síntese. A síntese de textos literários. Então, eu acho que num primeiro momento, eu, absolutamente noviço, fui jogado às redes de TV numa questão super polêmica, que até voltou à tona, porque antes era a terceirização do trauma por cooperativas médicas, e eu sofri muito. Depois a gente anunciou a Cruz Vermelha, que agora voltou à lista, nós fomos o primeiro a denunciar. Então, na questão das cooperativas, que eu não podia nem fazer nada, que era todo mundo perguntando o que, como, e os hospitais entraram em greve, ameaçaram parar a saúde pública e tal. Eu ia com tudo para explicar à imprensa que o Ministério Público não era o vilão e que não queria parar a saúde pública, ou ia se dar uma versão equivocada do fato. Porque nem sempre o repórter está ciente da realidade como a própria autoridade que investiga está. Aliás, normalmente ele não vai estar. Ele vai ter uma boa noção, um bom repórter como você sempre veio com perguntas inteligentes para mim, sempre veio bem fundamentado, mas quem vai responder as perguntas, naturalmente, é quem tem que saber mais do fato. E se o Ministério Público não se comunicasse naquele momento, a população inteira iria estar contra o Ministério Público. Então veja como é importante a comunicação. E aí eu não tinha nenhuma técnica, foi a necessidade. Eu, a câmera, o microfone e o repórter. E seja o que Deus quiser naquele momento. Hoje eu já estou mais tranquilo. Confesso que algumas entrevistas ainda hoje me geraram temores, né? Mas não é como naquela época, que eu não sabia as consequências, entendeu? E não havia uma técnica. Então, acho que eu fui sendo depurado. Depois eu fiz um curso com você que me ajudou a depurar ainda mais, mas, assim, no início, eu acho que a minha capacidade de síntese veio de eu ter estudado tanto para o vestibular e ter feito tanta síntese de texto, e você acaba assimilando, ainda que seja na escrita e não
verbalmente, mas você acaba assimilando aquela necessidade de você resumir quando necessário, entendeu? Eu acho que é isso. Eduardo, eu estava lembrando de uma homenagem que eu estava presente e acompanhei que você recebeu do Tribunal Regional do Trabalho. E foi um momento muito especial, muito bonito, e você fez um baita de um discurso. E aí eu queria deixar o universo midiático agora para os instantes discursivos em que você precisa, no púlpito, até na sala de aula, mas especialmente no púlpito. Lembro, e para quem, eu sei que tem outras pessoas de outros estados aqui acompanhando, mas para quem está em João Pessoa, o Tribunal Regional do Trabalho fica ali na região central. Eu recordo que tinham várias mesas e cadeiras ali, tinha bastante gente, eu diria pelo menos umas 500 pessoas, pelo menos por baixo, e você foi homenageado. Quando você vai falar diante de alguém, mesmo diante de uma única pessoa, mas imaginemos aquele cenário, aquela multidão, como você costuma se preparar? Pergunta 1. E outro aspecto, você chega a fazer um pré-roteiro, ou é instintivo, ou você já se habituou? Como acontece? Em relação a se eu me preparo para alguma palestra, me preparo. Se for uma palestra técnica. Para os discursos, eu faço antes, os discursos escritos, mas eu não leio na hora. Na hora eu discurso. Também já discursei por improviso, dependendo da situação. Eu normalmente não gosto do improviso, porque eu acho que qualquer autoridade que representa um órgão deve ter a responsabilidade de falar com conteúdo para algum público. E o público merece respeito em receber esse conteúdo. Mas em algum momento eu eventualmente fui pego de surpresa e já falei de improviso. Eu gosto muito de me comunicar. Às vezes algumas pessoas dizem que eu corro atrás de holofotes, crio factoides. Não é verdade. Tudo que aconteceu, que foi divulgado pelo Ministério Público do Trabalho na Paraíba na imprensa, foram casos sérios, verídicos e que mereciam de fato uma atenção da comunicação social. Nós, apesar de tudo, de falarem tanto e de em alguns momentos eu tenho ter aparecido esse dia, mas foi por extrema necessidade para que não houvesse perturbação do fato. Você, como um bom repórter, sabe que o mesmo fato pode gerar várias versões. E nada melhor do que a pessoa envolvida no fato para esclarecer a sua versão. Então, quando o Ministério Público do Trabalho pediu acesso ou foi convidado a dar uma entrevista, muitas, por exemplo, foram recusadas por eu achar que em um momento ou outro não era oportuno para o órgão, não para mim. Para o órgão, ou não era importante para o órgão falar sobre aquele tema. Em outras vezes, a entrevista foi dada por relevância pública. Então, o critério, já que eu não sou uma personalidade, né? Ou seja, eu não sou um artista, sou uma autoridade, então o critério é o órgão e não a pessoa Eduardo. Então, para o órgão isso é importante, ok, então vamos lá falar. Não é importante neste momento para o órgão, ficaria com a próxima oportunidade. Agora, a gente sempre tratou a imprensa com extremo respeito, sempre procurou atender as solicitações com muito cuidado e com muita atenção. Então, eu acho que é muito importante que haja um respeito recíproco, tanto do profissional da imprensa para com a autoridade entrevistada, como o inverso. Então, de fato, eu consegui, com os profissionais da imprensa, desenvolver até laços de afetividade, como é o seu caso, né? Mas, no mínimo, uma ótima diplomacia. Sim. E aí eu devo dizer, e é um testemunho público, inclusive, Eduardo, não conheço um colega repórter, especialmente paraibano, que é onde você reside, atua e trabalha, que tenha qualquer tipo de ressalva em relação ao seu atendimento, à sua diplomacia que você bem citou. Isso é fato, né? Isso é fato. Porque quando existem entrevistados
com algumas características que não são tão sociáveis, a gente bem sabe disso, respeita naturalmente, mas ao contrário de você, sempre elogios. E com um detalhe, sem qualquer tipo de distinção de veículo, tá? Atendendo desde os veículos menores aos maiores. Exatamente por isso eu quero propor a primeira hashtag. A gente tem um hábito aqui com os nossos convidados, propor hashtags para eles, tá? Então, primeira hashtag, quero que a galera me ajude aqui, hashtag Eduardo Sensacional. Não é porque é meu amigo, porque meu amigo querido, eu tenho uma paz e admiração, mas essa hashtag tem que subir, gente. Me ajudem. Eduardo Sensacional. E aí, enquanto a galera vai subir na hashtag Eduardo Sensacional, eu quero perguntar para você, como é que você convive com os haters? Aquelas pessoas que só pensam em criticar, só tem ódio no coração e que muitas vezes, Eduardo, desejariam muito estar no seu lugar. Primeiro, eu não dou a menor importância, entendeu? No começo, eu fiquei muito chocado. Eu não entendia, até porque esse universo público não era minha área, a gente na universidade não é preparado para isso. Não é um curso de comunicação social, direito, não existe nem uma cadeira de comunicação social. Então, quando eu vi, eu fiquei realmente mal a primeira vez, sabe? Coisas pessoais, assim, mentiras. Gente, é horrível, assim, você perde a fé no ser humano, entendeu? A gente que é do Ministério Público e que enfrenta interesses, há um patrocínio para destruir a imagem alheia. Há um plano por trás de cada demanda que você enfrenta para destruir a imagem alheia. Então, no primeiro momento, eu sofri mesmo. Hoje em dia, eu tenho muita tranquilidade. Depois de ter inaugurado o CNMP com a segunda reclamação correcional do Brasil contra mim, obviamente foi arquivada porque eu estou sempre procurando andar na linha reta, procurando sempre o caminho da probidade, da legalidade. Não aconteceu nada e nem iria acontecer, porque em relação ao meu trabalho, eu procuro de fato, com extremo cuidado, não sair do trilho em momento algum. Mas, depois de ter sofrido tanto, desde quase ter inaugurado o Conselho Nacional do Ministério Público, não olho. Quando tem uma matéria que o site permite que as pessoas falem e eu vejo que é algo extremamente destrutivo, eu não olho, eu não dou importância, porque eu acho que nenhuma mentira resiste à luz da verdade. A mentira é como uma máscara de cera, que com o calor do sol, da luz do sol, ela derrete e se desfaz. Então o futuro sempre vai mostrar quem é quem na história. Como tem mostrado, né, a cada dia. Eduardo, eu quero falar de uma paixão que você tem, que é o cinema. Um dos seus filmes recentes, eu tive a alegria de estar lá, apresentar, vendo você brilhar ainda mais. Aliás, quero já com essa pergunta subir uma outra hashtag. Você viu que a galera atendeu. Eduardo Cineasta. Hashtag Eduardo Cineasta e dos bons, viu? Porque eu vou comentar agora uma história. Eduardo Cineasta, me ajudem, pessoal. Eduardo Cineasta, hashtag. Duda, de onde surgiu essa paixão que você tem pelo cinema? Eu vi o seu último, queria que você falasse desse seu último. Eu sei que tem um em produção agora, mas de onde surgiu essa paixão pelo cinema? Olha, o meu sonho, como eu disse, eu entrei na faculdade de Direito, meio desmotivado, ia sair de arquitetura, enfim, já foi falado. Mas o meu sonho originário era ser diretor de cinema. Depois que eu assisti ao filme E.T., o Extraterrestre, eu era criança, eu fiquei impressionado com Steven Spielberg. Foi o primeiro diretor que eu me apaixonei. E eu fui crescendo com Spielberg, porque ele começou a fazer filmes mais, primeiro terror, fez Tubarão, Poltergeist, depois ele começou com A Cor Púrpura, Lista de Schindler, ou seja, ele foi evoluindo para uma temática mais séria e foi com o meu crescimento. Então eu comecei a ver outros diretores e tal, e eu disse à minha mãe que queria fazer cinema em Hollywood. Ela disse, você pode até ir, agora com meu dinheiro não, quero ver como você vai.
Porque filho meu tem que fazer uma coisa mais séria. Fantástico. E eu não fui. Obviamente, fiquei aqui. E aí, para você ver que sonho, a gente não deve desistir nunca. 40 anos depois, eu fiz o meu primeiro filme. É verdade que eu não sou um Spielberg, mas o filme ganhou 6 prêmios e eu estou fazendo o meu segundo filme, que será concluído em fevereiro. Então, dá para você realizar sonhos. É possível. Eu tenho um ditado para mim, Del, que eu acho muito importante, principalmente nas horas difíceis. Deus criou o difícil para ensinar ao homem que nada é impossível. E aí, veja, uma coisa aparentemente impossível de um roteiro que estava escrito há 5, 6 anos e que nunca tinha saído da gaveta, uma determinada produtora me pediu para escrever num concurso, no Prêmio Valfredo Rodrigues, tirou o primeiro lugar e o filme foi feito. Então veja como o sonho é possível. Ficou maravilhoso. É um belíssimo filme, Pois é, agora eu quero, inclusive, eu vou aqui já dizer que se você me convidar para o lançamento do próximo, eu vou de novo, viu? Vamos. Vai ser o maior prazer. Com essa voz única, meu amigo, o filme já está garantido. Eduardo, eu quero falar um pouquinho sobre uma outra paixão que você tem. Olha, nós já falamos aqui da sua carreira jurídica, da sua imensa capacidade e habilidade de se comunicar, da relação necessária entre o universo do direito e o universo da comunicação, até para prestar contas à população, especialmente você como autoridade. Já falamos do cinema. Agora eu quero falar um pouquinho de uma outra paixão que você tem, que é cozinhar. Você cozinha muito bem. É bem verdade que nós tivemos uma experiência num programa que o julgamento não foi justo. Eu vou explicar aqui um pouco, amigo, dessa experiência. Eu, repórter da TV Correio, e aí a gente, TV Correio, para quem está fora do estado, afiliada da Record aqui na Paraíba, estou agora aqui na Paraíba, nessa reta final passando férias, mas eu tinha que chamar um convidado. E aí na minha mente, caramba, Eduardo, que ele é um craque. Eu já cozinhei, já comi o que Eduardo cozinhou, é realmente maravilhoso. Chamei Duda. E nós fizemos, ele vai contar, nós fizemos um prato maravilhoso. E a gente concorreu, Eduardo, com um cachorro quente, Eduardo, e colocaram os meninos lá para avaliar. Não tinha um paladar, Duda. Lembra dessa história? A galera vai gostar. A gente fez um salmão ao molho de manga, na verdade. Caramba, é chique demais, foi chique demais. Daí foi muito engraçado, porque a gente treinou antes, eu e o Wendel lá em casa. Tá incrível e maravilhoso, e a gente acabou realmente perdendo para o cachorro quente. Ainda teve uma live direto do estúdio, do Instagram. Completamente louco, eu perdido na história, mas onde tinha panela, onde tinha ingrediente, gente, olha ali foi sofrido, viu? Foi sofrido. Salmão perdeu pro cachorro. Foi sofrido. Mas eu tenho dito e repetido, sabe o quê? Que os jurados não estavam preparados para o sabor do nosso prato, Eduardo. Tava não mesmo. Mas nós fomos bons perdedores, saímos felizes e serelepes. Foi bom. É verdade. Eduardo, nós estamos na reta final, faltam poucos minutinhos. Uma pergunta aqui interessante. Pois não. Eu estou vendo a reforma trabalhista e na atual conjuntura política. É terrível, não é? Uma reforma trabalhista deve ser feita com diálogo com o sindicato dos empregadores e dos empregados. Uma reforma trabalhista não deve ser feita para interesse apenas do poder econômico, porque o trabalho é dignidade, não é um produto meramente, é uma parcela da vida humana. Então, quando a gente fala de reforma trabalhista séria, a gente coloca numa mesa
todos os interessados, os protagonistas da relação de trabalho, para discutir, diante da nova realidade econômica, a possibilidade de modernização das leis trabalhistas. O que eu estou vendo, isso tem acontecido no mundo inteiro, mas o que eu estou vendo no Brasil é um interesse unilateral do poder econômico, sendo apoiado pelo governo e promovendo a evidente eliminação de direitos. Então, como procurador do trabalho, não posso apoiar uma coisa dessa. O Ministério do Trabalho e Emprego, um dos órgãos mais importantes do Poder Executivo, foi extinto pelo atual governo. Eu concordo que a CLT, que é de 1943, precisava de ajustes, mas eu não acho que os ajustes deveriam ser exclusivamente sobre as costas do trabalhador. Quando nós temos, por exemplo, uma altíssima carga tributária no Brasil e ainda não veio a reforma tributária. Como nós temos inúmeros problemas sindicais no Brasil e ainda não veio a reforma sindical. Então, você pegar o hipossuficiente, o vulnerável, que é o trabalhador, para pagar a conta de um país que já é injusto e desigual por natureza, porque qual é o empregador que já não sonegou FGTS? Qual o empregador que não contratou empregado sem carteira anotada ou não retratando na carteira de trabalho a realidade, o real salário, para diminuir a incidência previdenciária, por exemplo? Então, veja, num país injusto desse, você fazer com que o trabalhador, num país onde ainda existe trabalho escravo, ainda onde crianças e adolescentes são explorados no trabalho, você fazer com que este ser humano, que é o mais vulnerável, pague a conta de toda uma estrutura que está deficiente, é desumano, é cruel, é perverso.